E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Fica aí o convite, né, para você visitar o canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo, significa muito, dá essa força aí. Galera, eu quero começar esse vídeo aqui puxando um pouco a brasa para o meu assado, porque eu tenho a impressão que o ministro Luiz Fux assistiu um dos meus vídeos, especialmente o vídeo em que eu falo que o título do vídeo é Justiça, Anistia, uma revolução distópica e o golpe imaginário. Eu também fiz alguns vídeos falando sobre os show trials, que eram os antigos julgamentos, né, julgamentos da época do Stalin, na antiga União Soviética, julgamentos de fachada para perseguir, silenciar e eliminar opositores. Muitos desses opositores eram enviados para os gulags, críticos do regime também, né, eram perseguidos, enviados para os gulags, muitos desapareciam, outros eram fuzilados, eliminados mesmo, né? Então era uma chamada justiça simulada. Eu fiz um vídeo sobre isso, o show trial do Bolsonaro, né, do Bolsonaro e dos outros réus, que é um grande teatro, é um grande show, né, um julgamento show para perseguir, para legitimar a perseguição aos críticos do regime, aos opositores. Eu também fiz um vídeo sobre o julgamento kafkiano, né, remetendo ao romance do Kafka, ao Processo. Então fica a dica aí para você visitar o canal e conferir esses vídeos aí, né? Mas esse que eu estou dizendo que eu acredito que o Fux tenha assistido, claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Mas é um vídeo onde eu antevi mais ou menos o voto dele. Até no vídeo eu brinco que eu não sou um operador do direito, eu não me coloco ali na prerrogativa de fazer defesa jurídica de ninguém, porque eu não tenho nem essa procuração, nem esse conhecimento técnico, essa coisa toda. Mas eu sou um estudioso das ideologias, dos regimes totalitários, do totalitarismo, seja ele o comunismo, socialismo, comunismo, o fascismo, o nazismo, o fundamentalismo, todas essas ideologias primas que dão formas a tiranias, a ditaduras, a regimes totalitários. Então, quem estuda basicamente o totalitarismo e esses regimes, essas ideologias, sabe que não existe a menor possibilidade de ter havido golpe, trama golpista. Na realidade não é nada disso, nunca houve organização criminosa, como o ministro Fux, que eu agora estou chamando de Lux, essa analogia, né, ao termo latim de luz, né, luz num teatro sombrio, num julgamento de trevas, que ainda está em curso, mas existe essa lux nesse julgamento, porque o ministro traz à luz, de fato, a realidade e os fatos e os acontecimentos como eles são. Só que, claro, ele sim, o ministro sim, tem embasamento jurídico, ele é um operador do direito, ele é um operador jurídico, ele é um conhecedor e, pelo que eu sei, é o único ali que é de fato juiz de carreira, essa coisa toda. Então ele tem todo um embasamento, todo um fundamento para dizer aquilo que eu disse no vídeo. Só que eu ainda fui mais além no vídeo. Eu trouxe fatos históricos relacionados a regimes, a implantações de regimes totalitários, como eles se dão, como se dá de fato um golpe, uma trama golpista, como ela é tramada, como ela é feita, que não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Eu até vou mais além, digo para vocês, o meu cachorro sabe que não teve golpe, não teve tentativa de golpe, não teve trama golpista, não teve nada disso. Meu cachorro sabe, meu gato sabe. E se tu pegar o mais extremista dos esquerdistas, também sabe, eles sabem, ou eles sabem, e eles fazem a chamada litigância de má fé, porque eles querem imputar um crime, né?
ou são alienados, aquela coisa. Eu fiz um vídeo também sobre a síndrome de Bob, dessa galera, né, que vive em um universo paralelo, eles criam um mundo imaginário, é por isso que eu falo de golpe imaginário. Só que isso aí de golpe imaginário, de mundo paralelo, isso aí acaba criando aí um terreno muito fértil e perigoso para a injustiça. E a injustiça é algo real, que ataca pessoas, ataca famílias. Não tem nada a ver com esse universo paralelo que eles criam, de golpe imaginário, de revolução distópica, de 1984 do George Orwell na veia. Isso aí não tem nada a ver com o que está acontecendo. E o ministro Fux desconstruiu essa narrativa, desmontou a ideia e a tese de organização criminosa, que não tem nada a ver com organização. Banalizaram o termo organização criminosa, que é algo muito sério. Veja só, é um organismo vivo, uma organização, uma coisa muito grave, muito séria no meio de uma sociedade, no tecido social, a formação de organização criminosa. Você não pode banalizar. Então ele desconstruiu, ele desmascarou, inclusive não é fórum adequado. Isso aí é claro, é evidente, é transparente. Ele ao trazer à luz, ele deixou o julgamento, trouxe também essa transparência, essa nitidez, e vai muito ao encontro do que eu falei nesse vídeo da justiça, da anistia, porque inclusive no próprio vídeo eu falo, aquele pessoal ali do 8 de janeiro, eles não podem nem sequer ser acusados de tentativa de golpe, coisa, porque não havia mais o governo do qual eles supostamente defendem, o líder ou o movimento do qual eles defendem, não estava mais no poder. Já havia um outro poder estabelecido e instaurado, e já tinha havido uma transição. Então aquilo ali só poderia ser uma forma de revolução. Eu até coloquei na capa os revolucionários das FORB, Forças Revolucionárias Bolsonaristas, todos armados de algodão doce, bíblias e batons. Quer dizer, como é que você vai fazer uma revolução num domingo, em prédios vazios, com algodão doce, bíblias e batons? Eu coloquei ali. E eu também falei, eu também coloquei no vídeo, isso aí, a gente tem que colocar sempre os fatos como eles são, que houve sim, claro que houve vandalismo, claro que houve depredação, houve toda aquela manifestação ali de ataque aos prédios públicos, vandalismo, isso aí ninguém nega, isso aí é de conhecimento de todo mundo. Agora, uma coisa é o vandalismo, que eu até trouxe no vídeo ali, por isso que eu convido você a assistir. Eu trouxe todos os exemplos, inclusive ao longo da história, e o ministro trouxe também hoje exemplos dos black blocs, das invasões de MST. Aqui em Porto Alegre houve atentado contra a casa de um ex-ministro do Supremo Tribunal, o pessoal jogando coquetel molotov, jogando tinta, com gritos de ordem, de derrubada de governo. Nunca teve esse show trial, nunca teve esse julgamento kafkiano. Então, aquilo que eu disse, o meu gato, o meu cachorro sabe que não houve trama golpista como eles estão colocando nesse show. Na realidade, o que houve é o seguinte: desde que Bolsonaro assumiu lá em 2018, desde aqueles casos todos, eles sempre tentaram imputar algum crime ao Bolsonaro, sempre tentaram ao movimento bolsonarista, não apenas ao Bolsonaro. Eles colocam aqueles rótulos, aquelas pechas para imputar algum tipo de crime, desumanizar, criminalizar alguém que eles consideram de oposição, de opositor à ideologia, ao ideário que eles abarcam, que eles defendem. Então isso aí foi desmascarado, vem sendo desmascarado, está sendo desmascarado pelo ministro Lux, que eu chamo, né? e agora pelo pessoal que está repercutindo. Você vai continuar, ainda vai ter a repercussão desse voto, dessa tese defendida pelo ministro. Então, na realidade, é uma tentativa, porque para quem estuda, como é o meu caso, estuda o totalitarismo, a ideologia, existe um axioma, existe uma máxima nessas ditaduras, que é o seguinte: o ditador, o tirano, quando ele quer perseguir opositores, ele vai lá e coloca um assessor, um segundo em comando ali,
para imputar crimes. Então o cara diz o seguinte, ó, você me dá um nome que eu acho um crime para ele. E aí você faz toda uma tese mirabolante, você faz toda uma construção, o cara aí, né? Dentro desse, para conseguir encaixar naquilo que eles querem utilizar como forma de perseguição para eliminar opositores. Aí você vê se não é, como eu disse, um show trial mesmo, um julgamento kafkiano, porque um dos julgadores é inimigo visceral, possui ódio, possui sentimento de vingança contra aquele que vai ser julgado. O Lux ali também falou sobre isso. Não pode, tem que ser um julgamento completamente independente, imparcial. Não pode o cara que se diz alvo e que é um desafeto declarado, um desafeto visceral do acusado, do cara que está sendo julgado, do réu. Você vai julgar o cara que é desafeto, então se torna um julgamento, uma ação de vingança, uma ação de ódio. E isso não condiz com, como disse o ministro, não condiz com o coordenamento jurídico imparcial, claro, e que traga para a sociedade a luz da justiça, que não seja uma justiça simulada. Um outro ali que está ali teve envolvimento direto, por exemplo, no caso de 8 de janeiro, era ministro da Justiça, que é no caso de um comunista declarado, mas não é pelo fato só de ser comunista, mas o fato de ser comunista já o coloca numa posição completamente antagônica do réu politicamente, e ele exerceu o cargo político, ele era político, ele exercia um cargo de ministro de um governo no qual ele é alinhado ideologicamente, que também é antagônico aos réus, ou seja, é uma justiça simulada, de um julgamento completamente contaminado por esses vícios de origem, de ódio, de vingança, de desafetos. Então isso o Fux trouxe a luz da razão, dos fatos e da realidade. Agora a gente vai aguardar os desdobramentos. Fica mais uma vez o convite aí para que aquele pessoal ali que eu chamei de os revolucionários das FORB, das Forças Revolucionárias Bolsonaristas armados de Bíblia, de algodão doce e de batom, não sejam vítimas de uma injustiça como aconteceu na época do Stalin, que essas pessoas que eram críticas do regime, que não tinham o direito de se manifestar, e quando se manifestavam eram perseguidas, eliminadas, muitas desapareceram, muitas foram fuziladas, eliminadas literalmente, outras mandadas para os gulags. E aí o que aconteceu? Em 1988, já no caso da União Soviética, com a instalação da perestroika, ali durante aquele período da perestroika, eles reconheceram que realmente era uma justiça simulada, era um julgamento de fachadas. Mas aí era 50 anos depois. Como é que você vai reparar uma injustiça cometida 50 anos atrás? Como é que você vai redimir o flagelo, o sofrimento que aquelas pessoas injustiçadas passaram, simplesmente por ser crítico de um regime totalitário? E aí que está o totalitarismo. O totalitarismo é justamente isso, é o total do Estado, né? Ou seja, eles detêm as máquinas de propaganda. Eu fiz vídeos sobre máquinas de propaganda utilizadas por regimes ditatoriais, por tiranias, por todos eles têm isso em comum, suas máquinas de propaganda. Eles detêm a máquina de propaganda para disseminar seu ideário, sua ideologia. E como eles detêm a totalidade do Estado, eles detêm o judiciário completamente aparelhado, completamente sob o domínio desses regimes. Todos os segmentos estão sob domínio do regime, por isso o totalitarismo é o total dos segmentos da sociedade sob o domínio do Estado, sob o domínio do regime. Então é isso. Eu acho que se o ministro Lux trouxe essa Lux nesse julgamento de trevas, nesse julgamento sombrio, que nem deveria acontecer, eu acho que deveria ser completamente anulado. Isso sem falar que existe ainda ali, no outro lado, houve um depoimento de que
a toda essa suspensão sobre esse julgamento, sobre fraudes de provas, sobre pesca probatória. O ministro também traz ali que a defesa não teve o amplo e total, toda a defesa tem que ter o total acesso aos autos, ou seja, um julgamento completamente contaminado deveria ser sim anulado para se evitar que aconteça o que aconteceram nos show trials da União Soviética. Eu falo da União Soviética porque ficou muito historicamente muito evidenciado, mas todos acontece que na União Soviética esses julgamentos inclusive se estendiam, eram longos, justamente para manipular a opinião pública, para dar uma aparência de veracidade. Já, por exemplo, no nazismo do Hitler, não, eram julgamentos rápidos, o Hitler ia lá e consumava, era 2, 3 dias, sei lá, era rapidinho. Enquanto na União Soviética eram show trials mesmo, ali nos outros regimes, em geral, eram rápidos para consumar e consumir os opositores e os críticos do regime. Então todo mundo sabe que é um julgamento de fachada, é uma justiça simulada, esse grande teatro, e se a repercussão desse voto a gente não sabe, porque o julgamento vai continuar em curso, tudo indica que ainda estamos diante de um show trial, mas há uma lux, e pelo menos trouxe à luz dos fatos a realidade de toda essa farsa, essa manobra que está acontecendo aí. E quando a gente fala isso, agora eu posso falar com um embasamento jurídico, porque não sou mais eu que estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui que o ministro imputou isso, mas que ele, em outras palavras e a grosso modo, ele deixa muito claro de que esse julgamento é sim contaminado e que esse julgamento está sim sob suspensão por conta de tudo que ele traz ali como embasamento, inclusive buscando na própria literatura jurídica. Isso sim. Então agora o que eu estou falando aqui já não são mais coisas que eu tirei da minha cabeça apenas como alguém que estuda o totalitarismo, estuda historicamente os regimes, as ideologias e as tiranias e os regimes autoritários ao longo da civilização humana. Não, isso não é coisa que eu tirei da minha cabeça. Hoje pode-se dizer sim que existe um embasamento jurídico, porque um grande jurista, um jurista de carreira ao menos, um jurista de grande renome, numa Suprema Corte, embasou tudo isso. Embasou inclusive o que eu falei ali no vídeo, naquele vídeo da justiça, anistia. Inclusive eu falo que anistia, existe uma certa confusão sobre o termo em si, anistia ali. No vídeo eu explico mais ou menos, mas é o termo que está sendo usado. Então que no final das contas, o que a gente espera é que todas as injustiças sejam reparadas, os fatos sejam colocados em seus devidos lugares, né? Que a realidade se sobreponha ao imaginário, né? às elucubrações, se sobrepõe, porque a gente está falando de vidas de pessoas, de seres humanos, de famílias. Não se destrói a vida de famílias assim. Então não se pode fazer isso. A injustiça, nós não devemos aceitar a injustiça. Nós temos que estar sempre para o bem da sociedade, para o bem da construção de uma sociedade livre e soberana de fato, que a justiça é um poderoso e um importante instrumento de convivência, de regulação da convivência do tecido social da sociedade em si. Então agora a gente vai aguardar o desdobramento, né? O desdobramento se vota, o julgamento segue em curso e vamos ver isso, o que vai acontecer. Bom, é mais ou menos isso. Fica mais uma vez o convite aí, galera, dá essa força, visita o canal, se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Beijos no coração de vocês e fiquem todos com
com Deus e que Deus nos abençoe. Abraços, beijos no coração.